Imagine que você está dirigindo pelas colinas sinuosas da Puglia, no sul da Itália. O sol está se pondo, pintando o céu de um laranja profundo, quase cor de sangue. No topo de uma colina, você avista uma silhueta de pedra. Uma cidade antiga, majestosa, banhada pelo brilho dourado do crepúsculo. De longe, parece o cenário de um conto de fadas. Mas, conforme você se aproxima, o silêncio começa a pesar. Não há buzinas. Não há música saindo das janelas. Não há o som de talheres batendo nos pratos durante o jantar. Apenas o vento. Bem-vindo a Candela. Um lugar onde as ruas são feitas de mármore branco e as memórias são feitas de sombra. Durante séculos, esta cidade foi o coração pulsante da região. Nos anos 90, ela tinha um apelido que carregava com orgulho: Napoli Piccola, a pequena Nápoles. Era um lugar de caos vibrante, de comércio frenético, de ruas tão lotadas que era difícil caminhar sem esbarrar em alguém. O brilho das luzes de Candela podia ser visto a quilômetros de distância. Mas hoje, se você caminhar por lá à noite, poderá contar nos dedos as janelas que ainda mantêm uma luz acesa. O que aconteceu com a pequena Nápoles? Para onde foram as milhares de pessoas que enchiam essas praças? A resposta curta é que o mundo mudou e Candela ficou para trás. Mas a resposta verdadeira é muito mais inquietante. É a história de uma luta desesperada contra o apagamento total. Imagine morar em uma casa que pertenceu à sua família por 5 gerações. Você conhece cada rachadura na parede, cada rangido da escada. Mas, lá fora, a cidade está evaporando. Primeiro, foi a padaria da esquina que fechou. Depois, a escola local reduziu as turmas porque não havia crianças suficientes. Seus amigos partiram para Milão, Londres ou Nova York. Um dia, você acorda e percebe que é o único jovem em um raio de 3 quarteirões. Esse é o drama de Candela. Uma cidade que está morrendo de solidão. Mas o mistério começa a se aprofundar quando olhamos para as soluções que foram tentadas. O governo local percebeu que, se nada fosse feito, Candela se tornaria uma cidade fantasma em menos de 2 décadas. Casas de pedra vazias, igrejas barrocas entregues às teias de aranha e ruas de mármore cobertas de mato. O prefeito, então, teve uma ideia que muitos chamariam de loucura, outros de gênio e alguns de um ato de puro desespero. Ele decidiu colocar um preço na alma da cidade. Aqui entramos no território do parece mentira, mas é a mais pura realidade. Imagine que você está rolando o seu feed de notícias e encontra um anúncio oficial. Não é um anúncio de um produto, mas de uma cidade inteira. O governo de Candela anunciou que pagaria para você morar lá. Sim, você não leu errado. Eles não estavam vendendo casas por €1, como outras vilas italianas fizeram. Eles estavam oferecendo dinheiro vivo, em espécie, para quem tivesse a coragem de ocupar os vazios deixados pelos mortos e pelos que fugiram. €800 para solteiros. €1.200 para casais. €2.000 para famílias. Pense nisso por um momento. O governo de um lugar histórico, cercado por paisagens deslumbrantes e comida incrível, precisa subornar seres humanos para que eles não deixem o lugar desaparecer do mapa. É como se a cidade estivesse no leito de morte, implorando por uma transfusão de sangue novo. Mas o sangue novo é difícil de encontrar. Para receber o dinheiro, você não pode ser apenas um turista de passagem. Você precisa se tornar parte da engrenagem. Precisa alugar uma casa, registrar residência e ter um emprego que pague pelo menos €7.500 por ano. Eles querem vida. Eles querem o som de passos no mármore. Eles querem o cheiro de café novo saindo das chaminés que estão frias há anos. Mas por que essa oferta não atraiu uma multidão imediata? Por que o mundo inteiro não se mudou para Candela? Talvez porque exista algo de melancólico em viver em um lugar que precisa pagar para existir. Há uma sensação de fim de festa que paira sobre as ruas. Quando você caminha pelos becos estreitos de Candela, você sente que está sendo observado. Não por olhos vivos, mas pelas janelas fechadas de casas que guardam móveis cobertos por lençóis brancos. É uma cidade de ausências.
Os idosos que ficaram sentam-se em bancos de madeira na praça central, observando os poucos rostos novos com uma mistura de esperança e desconfiança. Eles lembram de quando a pequena Nápoles fervilhava. Eles lembram de quando cada porta aberta levava a uma sala cheia de netos. Agora, eles são os guardiões de um museu a céu aberto. O isolamento de Candela é sua maior beleza e sua maior maldição. Ela fica longe das grandes rotas turísticas. Não há hordas de pessoas com paus de selfie bloqueando a vista. Há apenas o silêncio. Um silêncio que, para quem vem da cidade grande, pode ser terapêutico nos primeiros 3 dias, mas ensurdecedor no quarto. O que acontece com a mente humana quando ela é colocada em um cenário de beleza absoluta, mas de isolamento social profundo? Alguns dos que aceitaram o dinheiro e se mudaram para lá falam de uma paz inigualável. Falam de acordar com o som dos pássaros e de ver o nevoeiro subindo pelas colinas todas as manhãs. Mas outros falam do peso da história. De como é estranho ser o único morador de um prédio que poderia abrigar 10 famílias. Candela é um experimento social em tempo real. É a resistência final contra a modernidade que empurra todo mundo para as grandes metrópoles. É uma tentativa de dizer que a história, a arquitetura e as raízes valem mais do que o progresso tecnológico. Mas será que valem? Enquanto o sol termina de se pôr sobre a Puglia, as sombras em Candela se tornam longas. A cidade brilha sob a luz dos postes, mas as calçadas continuam vazias. O plano do prefeito trouxe algumas dezenas de famílias, mas a batalha está longe de ser vencida. A cada ano, o cemitério local ganha novos moradores, enquanto as casas ganham novas placas de vende-se que ninguém parece querer comprar. O que estamos vendo em Candela é o prefácio do que pode acontecer com centenas de outras vilas na Europa e no mundo. O que faz uma cidade ser uma cidade? São as paredes de pedra? As igrejas antigas? Ou é o barulho caótico de pessoas vivendo, brigando, amando e morrendo juntas? Se as pessoas vão embora, o que sobra é apenas um esqueleto de mármore. Um belo cadáver exposto sob o sol do Mediterrâneo. Ao olhar para as fotos de Candela, você sentirá uma vontade súbita de ir para lá. De vender tudo, pegar seus 2.000 euros e recomeçar a vida em uma colina italiana. Mas, antes de fazer as malas, pergunte-se: você está indo para salvar a cidade ou para se esconder do mundo junto com ela? A verdade é que lugares como Candela não são apenas pontos no mapa. São avisos. Eles nos mostram que nada é permanente. Nem mesmo a glória de uma pequena Nápoles. Nem mesmo o mármore mais resistente. Tudo o que não é cuidado, tudo o que não é renovado, acaba sendo devorado pelo tempo. Candela continua lá, esperando. Esperando por você, esperando por alguém, esperando por um milagre que não vem em forma de notas de euro, mas em forma de um choro de bebê ou de um riso alto em uma noite de verão. Até lá, ela permanece como um dos lugares mais misteriosos e melancólicos da face da Terra. Uma cidade que está tentando comprar o seu próprio futuro, enquanto o passado se recusa a ir embora. Se você algum dia visitar Candela, caminhe devagar. Não fale alto. Respeite o silêncio de quem ficou para apagar as luzes. E se você vir uma janela aberta, com uma cortina balançando levemente ao vento, saiba que ali reside um herói da resistência. Alguém que decidiu que aquela pedra e aquela história valem mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mas a pergunta que fica, soprando pelos becos vazios, é uma só. Quando o dinheiro do governo acabar, e quando os últimos guardiões se forem, quem restará para contar que este lugar um dia existiu? Talvez, no fim das contas, o destino de Candela não seja ser salva, mas ser uma lição silenciosa sobre a fragilidade da civilização. Uma lição escrita em mármore, sob o céu da Puglia, esperando que alguém a leia antes que a última luz se apague para sempre. Existe um lado da história que quase ninguém vê. Este é o lado B. Se você gostou dessas curiosidades, não esqueça de se inscrever e curtir. Comente abaixo de qual cidade você ouviu essa história fascinante e volte para mais curiosidades.